Muito bom dia! Estamos na área, segunda-feira, semana começando, que seja boa e abençoada para todo mundo aí nos estúdios Lucas, para quem também está nos ouvindo, com os destaques aqui. Começaram falando de Liga Nacional de Futsal, que está terminando a rodada, né? Hoje tem o Moarama e Esporte Futuro às 7h30 da noite e amanhã tem Brasília e Marreco, jogo que a Onda Sul transmite, claro, a partir das 7 horas da noite, lá no Distrito Federal, 1.600 quilômetros, né? A arbitragem, o árbitro 1, o Valas Douglas Alves Nogueira, o árbitro 2, o Miller da Silva Aniceto, o anotador Eduardo Ascioli de Souza e o cronometrista Wilson Júnior Gonçalves de Souza, que não é o nosso Wilson Júnior, é o Wilson Júnior do Tempo, ele que vai ficar no cronômetro, né? A rodada teve jogos que fez com que o Marreco caísse um pouco na tabela de classificação. Com os resultados deste final de semana, são as emoções, né, da Liga Nacional de Futsal caminhando para esse final de primeira fase, caminhando para essa fase final aí de classificação. É a rodada de número 18, onde nós tivemos São José e Magnus empatando em 2-2. O São José passa o Marreco com esse empate. O Praia perdeu para o Corinthians por 2-1. O Taubaté perdeu para o Minas pelo placar de 3-2. Tivemos um empate entre Atlântico e Cascavel em 3-3. O Carlos Barbosa bateu o Joaçaba pelo placar de 3-1. O Joinville, vice-líder, bateu a Sueva por 4-0. Jaraguá e Santo André empataram em 4-4 e o Foz perdeu, né, em casa para a equipe do Tubarão por 3-2. Quem também passou o Marreco foi o Campo Mourão, que bateu o Blumenau pelo placar de 4-1. E o Pato ontem venceu o São Lourenço pelo placar de 3-0. Como é que está a classificação da Liga Nacional de Classificação? Magnus e Joinville seguem lá nas duas primeiras colocações. Agora as duas equipes empatadas em número de pontos, mas o Magnus, pela quantia de gols que marcou, leva vantagem nos critérios de desempate. O Cascavel segue sendo o melhor paranaense, quarta colocação até aqui, e como a gente disse, o Marreco caiu para a 19ª colocação, foi ultrapassado aí pela equipe do São José, também pela equipe do Campo Mourão. Marreco precisa vencer, está aí da zona de classificação, é o mesmo número de pontos, né? O 16º colocado é o Campo Mourão com 19, um empate contra o Brasília faz com que a equipe do Marreco possa voltar. Lembrando que tem um jogo do Moarama ainda, que se vencer pode chegar a 22 pontos, né? Mas o Marreco precisa da vitória contra o Brasília, que é o último colocado da competição, apesar de ter técnico novo, o Douglinhas, anunciou também o Japa como reforço neste último final de semana. Apesar de tudo isso, precisa da vitória o Marreco para voltar a figurar entre os 16 da Liga Nacional de Futsal. E não vai ter a Tirson, né? Porque ele vai cumprir suspensão automática, ele que meteu os 2 gols do Marreco no Paranaense Sub-20 no final de semana. Já emendando aqui os assuntos, né? Paranaense Sub-20 que teve, além da vitória do Marreco no Clássico das Penas, lá no Dolivar Lavarda, viu? Primeiro tempo 0-0, segundo tempo a Tirson meteu 2 gols, não joga pela Liga Nacional, vai lá e faz gol no Clássico das Penas, né? 2-1 para a equipe do Marreco sobre a equipe do Pato. E tivemos aqui em Beltrão a ABF e a Celso Pinzinho empatando em 2-2. A ABF vencia 2-0, reclama de um pênalti não dado no primeiro tempo. No segundo tempo abriu os 2-0. Parecia que iria tirar a invencibilidade da Celso Pinzinho neste Paranaense Sub-20, só que a equipe da Cel reagiu, fez o primeiro e o segundo veio numa cobrança de pênalti, que culminou inclusive na expulsão do técnico Jonathan Marcelo. Depois a equipe da Cel teve um jogador expulso e a ABF ainda perdeu um tiro livre, né? O Lucas acabou chutando por cima. Aliás, os gols da ABF no sábado marcados pelo Lucas e pelo Luca, o Guaíra, os dois marcaram os gols aí da equipe da ABF no empate com a Celso Pinzinho. A ABF segue líder, agora não tem mais 100% de aproveitamento, 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate, e a ABF vem na segunda colocação. A ABF aparece ali com 19 pontos conquistados, são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na competição. E fechando essa minha primeira participação, falar de Série Ouro do Paranaense, porque hoje tem Foz Cataratas contra líder a Celso Pinzinho.
No final de semana, além daquela emocionante vitória do Marreco sobre o Galo Dois Vizinhos pelo placar de 2-1 na sexta, que a equipe Onda Esportes transmitiu, 2-1 para a equipe do Marreco, tivemos no sábado o CAD Guarapuava perdendo em casa para o São Miguel pelo placar de 1-0. Com isso, a classificação do Grupo A tem a Céu liderando 26, Foz Cataratas, hoje é duelo do líder contra o vice-líder, né? Tem 20, Campo Mourão em terceiro com 17, o São Miguel com a vitória pulou para a quarta colocação, o Marreco é o quinto com 15, o Galo Dois Vizinhos ficou com 13 em sexto e o Lanterna é o CAD Guarapuava com apenas 12. Se estamos caminhando para a reta final da Liga Nacional, também estamos caminhando para a reta final desta primeira fase do Paranaense da Série Ouro. Marreco volta à quadra por esta competição só no dia 24 de agosto, quando vai encarar a equipe do Campo Mourão. Daqui a pouco eu tenho mais informações para o Placar 98. Chico Correia.